Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando tudo sobre essa 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos aí o jogo entre Vasco e Botafogo ontem em São Januário, para cá de 1-1, clássico carioca, que não foi bom para as duas equipes esse resultado, o de empate, né? Gol de Bastos para a equipe do time do Botafogo e o gol do time do Vasco marcado pelo Ferretti. Tá bom, pessoal? O time do Vasco é o 16º colocado na competição e o time a equipe do Botafogo é o 3º colocado no Campeonato Brasileiro de Futebol, com esse resultado de empate, que as duas equipes não foi bom resultado para nenhuma das ambas das equipes, né? Nenhum. E esse resultado não foi. E esse resultado foi negativo para as duas equipes, né? Foi negativo por conta das pretensões, né, do Campeonato Brasileiro. Então, o time do Botafogo e Vasco, né, teve esse péssimo resultado. Então, vamos falar aqui tudo sobre esse jogo de ontem em São Januário, né? Em São Januário, no Caldeirão de São Januário, né? E que nós vamos estar falando sobre esse jogo que aconteceu ontem à noite. Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, ativando o sininho das notificações, também deixando aquele like que ajude demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do nosso trabalho, Conversa de Torcedor, no Instagram e também no YouTube, também no Facebook, né, a rede social do Conversa de Torcedor, seguindo, compartilhando no Facebook e também seguindo no Instagram, @Conversas Torcedor, e também no YouTube, lógico, Conversas Torcedor. E não esquecendo que Conversas Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas no canal do YouTube, no Conversas Torcedor Notícias, e às 11 da manhã temos aí o nosso programa ao vivo na rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo YouTube, também pela rádio nsc.com, pela Rádiosnet, além também de nos acompanhar, também pela Dial 98.7 FM para vocês. Certo, pessoal? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia de sempre, em mais um pós-jogo com vocês e falando sobre esse clássico estadual entre Vasco da Gama e Botafogo, jogo que aconteceu ontem no estádio de São Januário. E falando sobre isso, né, os dois times empataram pelo placar de 1-1, né, que esse resultado foi péssimo, né, pelas pretensões das duas equipes no campeonato, né? E uma noite pouco inspirada dos dois times, lógico, um clássico estadual, né? Pouca inspiração, né? E tudo igual no jogo, porque tivemos aí o Bastos vazando gol para a equipe do time do Botafogo. Após esse gol, o time do técnico Arthur Jorge chegou a sentir um gostinho da liderança, mas acabou vendo o Ferretti empatar o jogo, né? Também de cabeça. O resultado poderia ser melhor para ambas as equipes, né? Principalmente para os donos da casa que ficam ameaçados de entrar na zona de rebaixamento ainda nessa rodada, porque tivemos aí agora o jogo entre Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, empatados em 1-1, né? Lógico, né? Aquele empate de 1-1, né? Pelas atualizações do campeonato, tivemos aí o time time do Vasco continua na 16ª colocação com 11 pontos, sendo aí do resultado de número de vitórias, né? Em número de vitórias no Campeonato Brasileiro. Então, o time do Vasco da Gama, né, superando aí a equipe do time do Atlético Goianiense em número de vitórias. Então, temos aí essa atualização. E o time da equipe do time do Botafogo perdeu essa chance da liderança, né? Fica com 24 pontos ganhos, empatado com o Bahia e com o Flamengo no número de pontos, né? Que o Flamengo e Bahia vão jogar hoje, ainda hoje, pelo Campeonato Brasileiro, né? O Alvinegro tem pela frente na próxima rodada contra o Cuiabá na quarta, na Arena Pantanal, e o Vasco chegando a 11 pontos, que a gente repete para vocês, e e restando aí o Atlético Goianiense empatou, esperando aí no jogo entre Palmeiras e Corinthians para não voltar, para não entrarem novamente no Z4, né? Então, próximo compromisso em São Januário contra a equipe do time do Fortaleza em casa, né? Nesta quarta-feira, tá certo? Então, é, temos aí, pessoal, para a gente falar em algumas certas situações aí no jogo, de poucas inspirações. No primeiro tempo, né? Inclusive, que a gente tem aí, o time do Botafogo teve mais oportunidades do que o Vasco da Gama no primeiro tempo, né? Que o time
do time do Botafogo teve mais oportunidades no primeiro tempo, inclusive, né, de chances de gol na primeira etapa, em que o time teve mais finalizações do que o Vasco, né? Porque tivemos aí a equipe do técnico Rafael Paiva, né? De um lado, que teve poucas oportunidades, e aí o time do Arthur Jorge teve oportunidades de ouro, mas teve desperdício de gols, né? Dentro do jogo que aconteceu em São Januário. E aí, né, nesse momento que a gente pode dizer para vocês, assim, é, observando nessa fase, né, nesse jogo, né, que teve, lógico, de pouca inspiração, no primeiro tempo, o time do Botafogo saiu bem, né, por conta das finalizações e principalmente aí dos lances, né, por exemplo, dos chances do Cuiabano, e que quase fez o gol, inclusive, que teve as chances de gol, principalmente. Então, certamente aí das estatísticas, né, no jogo que tivemos aí, nas finalizações 13-10 para o Botafogo e as chances de gol de 6-2 no primeiro tempo, para a gente repetir aqui, sobre os lances, inclusive aí, teve chances, né, no jogo, inclusive chance do Cuiabano, que foi defendido pelo goleiro Léo Jardim. O Léo Jardim defendeu em 3 chutes, né? 2 chutes do Cuiabano, uma do Eduardo, né? E teve aí o lance que foi perdido pelo Gregory, né? A bola foi para fora no primeiro tempo. 3 chances que o Botafogo teve com 2 chutes do Cuiabano, um lance do Eduardo, que foi defendido pelo goleiro Léo Jardim, e o lance foi para fora do Gregory. Algumas oportunidades que o Botafogo perdeu. E uma que teve aí o Hugo Moura, né? Que teve aí a única chance do time do Vasco que perdeu a chance de gol. Então, o time do Botafogo teve mais oportunidade de gol no ataque, né? Então, teve aí, o Botafogo teve a chance do primeiro tempo. Já na segunda etapa, né, que teve aí a substituição do primeiro tempo, com o Payet entrando no lugar do Estrela, já no primeiro tempo, né, que a gente vai falar aqui sobre isso daqui a pouquinho, do Payet, inclusive, que tivemos aí o Botafogo, ah, principalmente aí o Botafogo sofreu aí no primeiro tempo, sem velocidade ou criatividade, porque teve finalizações também por conta disso, e o Tiquinho pouco apareceu. Só com a entrada do Júnior Santos na segunda etapa, as coisas melhoraram, né? Foi de uma jogada individual dele que nasceu o gol que culminou no lance do gol do Bastos, né? Que teve as chances de gol no período. Além de ter as chances do Botafogo no primeiro tempo, a equipe do Botafogo não conseguia ter criatividade, né? Na criatividade, velocidade no jogo, por conta que o Tiquinho Soares é, não aparecia no jogo. Então, o caso do Júnior Santos, né, que entrou na partida do segundo tempo, lógico que a partida deu uma certa equilibrada na partida aí, por conta de situações também, de chances para as duas equipes, né, inclusive, e também, né, com o Vasco, no lado do Vasco, o Vasco sentiu a saída do Estrela logo aos 13, o Payet entrou e pouco fez, lógico. Tanto que foi substituído na segunda etapa e saiu soltando os cachorros, né? E o ponto positivo é que o time de São Januário mostrou mais consistência na marcação, lógico. Na marcação, tentando conseguir fazer, que teve algumas mexidas do técnico Rafael Paiva para fazer que o Vasco da Gama tenha mais consistência na marcação, né? Que tivemos aí a entrada do Juan Esforça, do Zé Gabriel, né? Do jogo, e também entrando aí o Ryan, e até também com a seta, é, assim, uma destacada também pro o João Pedro, que entrou na equipe, que é da base do Vasco. Então, temos aí nessa consistência da marcação e contando com sempre uma ótima, boa, e também contando sempre com ótima bola aérea, né? De Ferrez para balançar a rede do gol aí, que teve aos 41 minutos do segundo tempo. Aos 39 minutos do segundo tempo, melhor dizendo aí para vocês. Então, principalmente aí, um jogo aí que de certa maneira também, que teve
teve algumas emoções no final do jogo, né, por conta que o Vasco teve as chances para virar o jogo, o Botafogo também teve alguma oportunidade, mas não conseguiu, né? Então, teve essa situação de, de pouca inspiração no clássico, né? Só teve essas emoções no final, né? Na metade do segundo tempo, na metade da etapa final, teve assim, um pouquinho mais de emoção. Então, isso é, né, por conta dos gols, né? Lógico, né? Então, certamente, é que assim, não foi uma boa noite das equipes, lógico, né? Que precisavam muito da vitória, precisavam muito do resultado positivo, né? O Botafogo tentando lutar pela liderança do Campeonato Brasileiro, já o Vasco tentando fugir da zona da confusão, como diz aí o Vanderlei Luxemburgo, né? Treinador de futebol. Então temos aí o empate que não foi bom para as duas equipes. Temos aí o time do Botafogo, terceiro colocado com 24 pontos ganhos, pode ser ultrapassado aí pelas equipes que vão jogar ainda hoje nesse Campeonato Brasileiro, né? Vão jogar ainda hoje nesse Campeonato Nacional, nessa rodada, melhor dizendo aí, né? E o time do Vasco da Gama, tá na 16ª colocação, né, com 11 pontos ganhos e pode ser ultrapassado aí pelo Corinthians, né? O Atlético Goianiense empatou contra o Atlético Mineiro, bom resultado, mas também tem jogo do Palmeiras e Corinthians. Então, o time do Corinthians, se vencer, passa o Vasco da Gama e o Vasco volta para a zona de rebaixamento. Então, temos aí os jogos, né? Nesta quarta-feira agora, né, o time do Botafogo enfrentará contra o Cuiabá e o Vasco enfrenta a equipe do Fortaleza em casa, em São Januário. Então temos aí os jogos que vão ser disputados, lógico, para a gente confirmar aí, né, dos assuntos. Aliás, só para a gente só para a gente não faltar aquele destaque do Payet que saiu soltando os cachorros, e, enfim, e que desde o jogo contra a equipe do Flamengo que não jogava, né? Não jogava, e aí depois de ser substituído pelo treinador Rafael Paiva, e o Payet, inclusive, que voltou a atuar nesse sábado, ao ser substituído aos 14 minutos do segundo tempo, ele se revoltou e chutou o banco de reservas, né? Aí acontece que ninguém gosta de ser substituído, né? E que aconteceu, meus amigos, que aconteceu aí de uma certa maneira, e que o Payet teve até, ele foi substituído pelo Zé Gabriel, né, para tentar reforçar um pouco mais na marcação. Então a equipe do Vasco da Gama teve um pouco mais de marcação, depois, né, teve o gol do Bastos, repito, né, do lance do Bastos, com um erro da zaga da equipe do time do Vasco, na cobrança de escanteio, o Romero fez o cruzamento, e o Botafogo, as trocas do treinador Arthur Jorge, na minha opinião, foram, assim, não foram positivas, chamou o Vasco para chamou o Vasco para no seu campo, né? E ainda o Vasco jogar, né? Inclusive aí chamou o Vasco pro seu campo e aí custou caro, né? E pagou-se o preço de colocar aí o time para trás e aí o time do Vasco da Gama conseguiu empatar o jogo em 1-1. Então, repito para vocês, repetindo os jogos das equipes aqui do Vasco e do Botafogo. Então, e vamos falar aqui dos jogos que vão acontecer entre Vasco e Botafogo, nas duas equipes, né? O time do Botafogo enfrentará o Cuiabá lá na Arena Pantanal às 7 horas da noite, né? Pelo Campeonato Brasileiro, pela 14ª rodada, e o Vasco da Gama enfrentará contra a equipe do Fortaleza às 8 em São Januário, horário de Brasília. Então temos aí os jogos da 14ª rodada. Não deu, né para ambas equipes, né, de um resultado positivo, 1-1, né? Deu empate em São Januário, né, nesse jogo pela 13ª rodada, certo? Muito obrigado pela sua companhia de sempre em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando aquele like que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho, ativando o sininho das notificações para você receber nossos vídeos em tempo real, para receber os nossos vídeos em tempo real, com muita informação e também com debates ao vivo para você no programa Conversa de Torcedor, no canal do YouTube, e também acompanhando também pelas redes sociais do nosso programa, do nosso trabalho, do Conversa de Torcedor. E não esquecerem, terça e quintas-feiras, 18 horas, no canal do Conversa de Torcedor, Conversa de Torcedor Notícias,
e também acompanhando todo sábado ao vivo na rádio Nossa Senhora de Copacabana, todo sábado, 11 da manhã, na rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo YouTube ao vivo, Conversas Torcedor ao vivo no canal do YouTube também, além da Dial 98.7 FM também, além da rádio, né? Rádio Nossa Senhora de Copacabana, também acompanhando pela rádio nsc.com, pela internet e pela Radiosnet, pelo aplicativo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Valeu, galera!